Seja convosco, meus amados irmãos, muito bom estar com você em mais essa aula. E nós vamos estar dando continuidade à aula que nós falamos sobre o acordo ou o pacto de paz que nós fizemos lá na igreja. E nós demos para as pessoas que estavam presentes esse mapinha referente ao capítulo 9 de Daniel e as 70 semanas. Então nós vimos que agosto de 2023 nós tivemos uma notícia bem interessante em que a Arábia Saudita ela aceita os termos dos Estados Unidos para um acordo de paz com Israel. E aí fez-se a pergunta, será que esse pacto é o que está descrito na profecia? E se é o que está descrito na profecia, o que a profecia fala? Então é muito importante nós conhecermos a palavra do Senhor, até para que nós não sejamos enganados. A Bíblia fala que se nós tivermos a palavra dentro de nós, nós estaremos sóbrios, estaremos vigilantes e não seremos enganados. Esse é o propósito dessa aula, para que você tenha o conhecimento da palavra e você vai compreender o que vai acontecer e quando acontecer, você vai poder identificar e saber exatamente o que a palavra do Senhor diz. Mas antes, vamos orar porque é somente o Espírito Santo que pode nos ajudar no conhecimento, nos ajudar a compreender. Então vamos pedir para que o Senhor assim faça. Senhor, nós agradecemos por essa aula especial, pedimos, Senhor, que ministre através do seu Espírito aos nossos corações, ilumine a nossa mente, que o Senhor nos permita ter a compreensão da palavra, daquilo que foi relatado, daquilo que foi deixado para nós. E nós queremos compreender nesse tempo, porque entendemos que é muito importante para nós saber destas coisas. Por isso eu peço que abençoe a cada vida que estará participando desta aula, os nossos amados irmãos, sejam cheios do conhecimento dos céus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Então, meu amado, para que nós começamos a ter o entendimento da palavra, nós precisamos ir até o texto bíblico, tá? Tudo que vai acontecer está descrito na própria palavra do Senhor, então há uma importância em nós conhecermos isso. Vamos então até Daniel 9, para nós termos contato aqui com a palavra e entender um pouquinho o que estava acontecendo. Primeiramente, nós vemos no início desse contexto algo acontecendo. Nós vemos aqui que Daniel relata aqui que era o primeiro ano do reinado de Dario, o filho de Assuero, se tornou rei dos babilônios. Nesse período, Daniel, diz aqui, ao estudar a palavra do Senhor, revelada pelo profeta Jeremias, ele compreendeu. Por isso que é importante, às vezes, a gente estudar a palavra do Senhor. Quando a gente começa a estudar a palavra, nós começamos a compreender algumas coisas. Ele compreendeu que Jerusalém deveria permanecer desolada por 70 anos. Então, nós vemos que o profeta Jeremias, ele tinha, através de Deus, ele tinha dado essa profecia. O que tinha acontecido? O profeta ele estava alertando o povo para que o povo se arrependesse. O profeta foi até os governantes, príncipes. O profeta ele foi até as pessoas, como está descrito aqui no versículo 6. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, a nossos reis, príncipes, antepassados e a todo o povo da terra. Então havia uma palavra de arrependimento, mas o povo não quis dar ouvidos. O povo ele queria uma outra palavra. Na verdade, eles não acreditavam que aquilo que Jeremias estava dizendo iria acontecer. Então o rei ele foi atrás de outros profetas, que são os falsos profetas. E esses falsos profetas eles traziam a seguinte palavra: não, o reino vai ser abençoado, vocês vão ser prósperos, Deus está abençoando o seu povo. E esse tipo de palavra ele é uma palavra que agrada o coração. Mas a verdade era que Deus estava irado com o povo por causa da idolatria, por causa da iniquidade. A iniquidade é quando o pecado se torna comum na vida das pessoas
E Deus então envia o profeta, um deles Jeremias, para trazer essa palavra. Então Daniel, lendo, ele viu, olha, o tempo dos 70 anos está chegando ao fim. E a palavra diz aqui no versículo 4 que ele começou a orar ao Senhor, através de jejum, através de oração. Ele se vestiu de pano de saco e ele começa a clamar pelos seus pecados, pelo pecado do povo. Ele começa a clamar ao Senhor para que o Senhor ele venha exercer de misericórdia. Esse relato começa aqui do versículo 1 e ele vai até o versículo 19. No versículo 20 acontece algo. Daniel estava orando, como está descrito aqui, continuei a orar e confessar o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. O que acontece? O anjo Gabriel ele aparece e ele traz uma resposta ao pedido, ele traz uma resposta à oração de Daniel. Então diz aqui que ele apareceu e Daniel ele recebeu ali a orientação. A Bíblia diz que ele explicou, né, o anjo, e veio dar percepção e entendimento. E aí o que acontece? O anjo, é interessante essa passagem aqui, porque às vezes já tinham se passado 70 anos que Jerusalém estava ali sendo tratada por Deus. De repente poderia vir uma palavra, não, agora vai ser tudo diferente, agora vou levantar vocês, vou fazer isso, aquilo. Não, veio uma palavra dizendo que iria vir agora um período maior, um período em que até o final Deus iria tratar com esse povo. E aí é onde diz aqui no versículo 24. Aqui diz o seguinte, um período de 70 semanas de 7. A primeira coisa que nós precisamos entender é que como eu venho entender o que são 70 semanas de 7. Interessante que a própria Bíblia, ela explica a Bíblia. Onde eu encontro na Bíblia, onde fala de semanas ou fala desse tipo de palavra. Então nós vemos aqui em Levítico, versículo 25, capítulo 25, versículo 8, explica exatamente como que a gente pode ter o entendimento desse prazo, desse período. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes de 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. Então esse versículo está dizendo o seguinte, que uma semana equivale a 7 anos. Então eu espero que até agora você tenha entendido isso, tá? Então vamos voltar aqui para o texto bíblico. O que nós entendemos até agora? Daniel orou, o anjo respondeu, e o anjo agora decretou um período de 70 semanas de 7. Quanto que dá isso? Um período de 490 anos. Um período de 490 anos foi decretado a quem? Ao seu povo. Presta bem atenção aqui, a sua cidade santa. E aqui começa a responder qual é a finalidade. Para que esse tempo? Para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer a justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Quando nós falamos aqui ungir o lugar santíssimo, nós vemos que se trata realmente de uma profecia para Israel. Porque quem é que tinha o templo? Quem é que está querendo reconstruir o templo? Quem é que ainda procura fazer as ordenanças da velha aliança? Exatamente Israel, exatamente o povo judeu que tem essas práticas. Então, quando o versículo fala aqui de ungir o lugar santíssimo, então nós podemos entender que realmente está falando de Israel. Por quê? Porque nós já temos Jesus como o Cordeiro, nós já temos os nossos pecados expiados. Nós já temos o sacrifício chamado Jesus Cristo por nossas vidas. Nós já somos templo, nós já temos esse lugar santíssimo, é o interior dos nossos corações, onde Deus ele já habita. E por causa do sacrifício de Jesus, nós somos ali separados para o Senhor. Então nós vemos aqui que está se falando exatamente, né, da palavra se referindo a Israel. E aí no versículo 25, agora começa a prestar atenção comigo aqui.
o anjo diz, agora ouça e entenda. Ele começa a detalhar essas 70 semanas que ele acabou de falar, do período de 490 anos, ele começa a detalhar como vai ser. Ele diz que passarão 7 semanas, mais 62 semanas. Então vamos voltar lá para o mapinha, tá? Para a gente entender. Olha aqui. Então, aqui fala da saída da ordem. Passará 7 semanas, são 49 anos, mais 62 semanas. Significa o quê? Um período de 483 anos. Vamos voltar lá para o texto. Tá? Aqui diz aqui, passarão 7 semanas, depois mais 62 semanas. Então nós estamos aqui, tá? Essa aqui equivale àquela parte do mapa que eu te mostrei. Desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, o ungido. Que ordem é essa? Vamos lá para o texto bíblico. Esdras, capítulo 7, versículo 13. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Esdras 7, 13. Decreto, pois, que todo israelita, inclusive sacerdotes e levitas, que quiserem ir a Jerusalém, tenha a minha permissão. Permissão de quem? Do rei, para seguir contigo. Contigo quem? Com Esdras. Pois tu estás em missão, enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros, a fim de realizar uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à Torá, lei do teu Deus, que está nas tuas mãos. Então nós vemos aqui que o rei Artaxerxes, né, ou Dario, como é dito ali em Daniel, ele dá a ordem. Olha, vocês podem ir, tá? E vocês podem ir. Então vamos voltar aqui no capítulo de Daniel. Então foi dada a ordem. Ó, desde que foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante. Aqui é bem interessante, ó. O governante, o ungido. Quando Jesus ele adentra em Jerusalém, nós vemos que a Bíblia relata que ele estava ali montado num jumentinho e as pessoas com aqueles ramos estavam ali acenando para ele e clamando, Hosana ao rei, Hosana àquele que vem em nome do Senhor. Então eles estavam ali recebendo Jesus como um rei. E a Bíblia diz que essa contagem de prazo, desde a ordem do rei para a reconstrução da cidade, até a chegada do governante, o ungido. Então vamos voltar lá para o mapinha, para a gente não perder o foco aqui, ó. O que está acontecendo aqui? A saída da ordem, Esdras, né? Capítulo 7, como nós lemos, até a chegada triunfal do Messias, Jesus Cristo, quando ele entra na Cidade Santa. Vão se passar 69 semanas. Então é o que está dizendo lá no versículo de Daniel. São 7 semanas mais 62 semanas. Quando acontece essa entrada triunfal de Jesus, o relógio aqui, ele para de contar. E aí nós vamos entender o porquê que o relógio ele para de contar. Então vamos voltar aqui ao texto de Daniel. Nós vemos aqui chegará o governante, o ungido, Jesus Cristo. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Então nessa época que Jesus chega a Jerusalém, passado todos esses anos, Jerusalém já tinha sido reconstruída, o templo já estava construído. Então, tudo conforme foi dito a profecia, assim se cumpriu. E aí o versículo 26, ele começa. Olha o que ele diz aqui. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto. Quem que é ungido? Como nós vimos ali, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu. Quando ele entra ali, com o jumentinho, estava iniciando ali, né? Ali a última semana, ou os últimos momentos, até que ele seria crucificado. E a Bíblia relata aqui a profecia que o ungido ele será morto e nada restará dele. A Bíblia fala que o túmulo está vazio, né? Jesus ele ascendeu aos céus, ele teve o corpo glorificado. Então, nada restou aqui na terra dele. E aí
a profecia ela continua. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. Isso aconteceu nos anos 70, aproximadamente 70, 72, depois de Cristo, aonde um governante entrou ali em Jerusalém e destruiu o templo, destruiu toda a cidade. E aí o texto continua aqui, diz que o fim chegará como uma inundação, a guerra e os seus sofrimentos estarão decretados desde esse tempo até o fim. O governante fará um tratado com muitos. Agora, versículo 27, eu quero que você tenha uma atenção. Aqui já é um outro ponto da profecia. Versículo 27 diz que o governante fará um tratado com muitos por um período, olha que interessante, por um período de uma semana. Quanto que é o período de uma semana? Nós vimos que esse período equivale a 7 anos. Olha que coisa interessante que diz aqui a profecia. Mas depois da metade desse tempo, quanto que é metade de 7? São 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio, ele acabará com o sacrifício, e com as ofertas. E numa parte do templo, então tá dizendo que vai acontecer algo no templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Então, nesse último versículo, versículo 27, aqui está falando do anticristo. Então, para que a gente comece a entender esse mapa, nós já compreendemos essa parte do lado esquerdo, a saída da ordem. Nós vimos aqui que esse período, né, da saída da ordem até a entrada de Jesus aconteceu, foram 69 semanas, equivalente a 43 anos. E aí nós vimos que Jesus, o Messias foi morto, só que algo acontece. Nesse momento, Jesus ele morre, ele ressuscita, ele aparece para os discípulos, ele diz o seguinte: olha, permaneçam em Jerusalém, porque virá a promessa, o Espírito Santo será derramado sobre vós. Então, nesse momento, entra no cenário algo novo, a era da igreja, o ministério do Espírito Santo. Tá? E aqui nesse momento, o relógio profético de Israel é pausado, e a grande pergunta é: por que o relógio ele para? Por que não continua? Primeiramente, porque há necessidade, versículo 27, de que tenha o acordo de paz. Então nós vemos que lá no Oriente Médio, nós vemos que Israel nunca conseguiu ter paz com os seus vizinhos, né? Nós vemos que sempre há uma guerra lá, uma atrás da outra. Então, até hoje, desde a época de Jesus, nunca aquele lugar teve paz, sempre teve guerra. E entrou aí no cenário a igreja agora. Então, nós estamos aqui na era da igreja, o ministério do Espírito Santo, e nós estamos nesse aguardo do cumprimento do versículo 27, como nós lemos. O versículo 27 fala de um governante que fará um tratado com muitos. A Bíblia diz que esse governante é o anticristo. Ele vai juntar muitas nações para fazer um acordo com Israel. E aí o que vai acontecer? Agora nós vamos entender a segunda parte do mapa. Quando esse governante fizer esse acordo de paz, como nós temos aqui descrito aqui no mapa, vai começar a contagem da última semana, tá? Da última semana. Então nós vimos que uma semana ela equivale a 7 anos, tá? Uma semana equivale a 7 anos. E aí nós começamos a entender que do acordo de paz vai contar 7 anos, e aí vem o quê? Vem o retorno do Messias. Que retorno é esse? É onde a Bíblia diz que Jesus ele virá com grande poder e glória. Quando se instaurar esse acordo de paz, o relógio ele começa a contar novamente. Por que o relógio começa a contar novamente? Porque quando a palavra, segundo o versículo 27 de Daniel,
vai acontecer. Então vamos voltar aqui no versículo 27, para que a gente venha compreender exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Versículo 27. O governante, ele fará um tratado. Olha o que está dizendo aqui. Fará um tratado com muitos. Não é com um, não é com dois. O que é muitos? É uma quantidade, né? Uma quantidade mínima, né? 1, 2, 3 não é muitos. Então, nós vemos que agora em 23, né? 24 de agosto da semana passada, até essa data aí que aconteceu nos Dias dos Pais, né? Até a semana posterior, nós vemos uma movimentação de muitas nações tentando se unir para firmar acordos. Então nós temos que ficar de olho. Eu não estou dizendo que esse acordo é o acordo, mas estou mostrando para vocês como vai acontecer. Quando você vê muitas nações se juntando, é para você ficar de olho. E se acontecer, se confirmar isso, nós estamos diante do cumprimento da profecia que a palavra diz aqui que vai ser por um período de uma semana. Então, como nós vimos, uma semana é um período de 7 anos. Mas depois da metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. Eu queria explicar agora exatamente o que é esse último ano, né? Como que ele vai funcionar. Então, meus amados, eu quero fazer uma ilustração aqui, como se fosse para você entender um pouquinho o que vai acontecer nessa última semana. Você já deve ter visto aqui a palavra do Senhor fala muito sobre as dores de parto, com uma mulher que está para dar à luz, assim vai acontecer. Então nós vemos muitos relatos sobre isso. E o que significa essa concepção, a mulher que dará à luz, ou dores de parto? Tem a ver que do momento da concepção até o momento que vai dar à luz, são o período que a Bíblia fala que é a última semana. Então, vamos compreender um pouquinho o que significa isso. Nós temos aqui 2 momentos, né? O primeiro momento, a gente sabe que a última semana ela começa com o quê? Com o acordo de paz. O acordo de paz, tá bom? O que a Bíblia está dizendo? Esse acordo de paz é o momento da concepção, é quando a mulher ela se tornou grávida. Então, do acordo de paz até o momento em que ela vai gerar, é um período de 7 anos, tá? 7 anos. E nós vimos, né, de acordo com a profecia de Daniel, que equivale a uma semana. Esse período aqui é o período da gestação. Só que o que essa mulher vai gerar? A mulher, ela gera o Messias. Então, e quem é o Messias é Jesus. Então aqui está falando o quê? Está falando da vinda de Jesus com grande poder e glória. A Bíblia relata em Apocalipse capítulo 19 que ao final do período da grande tribulação, Jesus ele virá para destruir o falso profeta, o anticristo, e ele vai destruir os exércitos, ele vai lançar todos no lago de fogo. Então isso você pode ler lá em Apocalipse. E aí a palavra está falando sobre isso. O tempo de concepção dessa gravidez é de uma semana, é de 7 anos. Aí nós vimos lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, que nós temos esse período de 7 anos, só que na metade desse período, que é equivalente ao quê? A 3 anos e meio, vai acontecer algo. 3,5 anos. O que vai acontecer aqui nesse metade desse período? O templo ele vai ser profanado. Então, nós conseguimos aqui dividir esse tempo em 2. O segundo período, que é a grande tribulação, e o primeiro período é o princípio das dores. Tá?
E aí a grande pergunta é, pastor, quando vai acontecer o arrebatamento? Então, o arrebatamento ele vai acontecer entre o início da contagem do prazo, que começa com o acordo de paz, até os 3 anos e meio. Por que que seria nessa metade aqui do chamado princípio de dores? Porque nós vimos lá no livro de Daniel que o propósito do tempo do fim das 70 semanas é tratar com Israel. Por isso que quando Jesus ele morre, o relógio parou de contar. Nós estamos aqui aguardando agora esse acordo de paz que vai colocar o relógio novamente para funcionar. E quando esse relógio começar a funcionar, nós temos aqui o período de 7 anos que vai marcar, né, do acordo de paz até o retorno de Jesus com poder e grande glória. O apóstolo Paulo, ele relata e fala sobre o arrebatamento, que é algo secreto, que é algo que ninguém sabe o tempo nem a hora, mas vai acontecer. Então, para que Deus ele possa tratar exclusivamente com Israel, há uma necessidade então dele tirar a igreja da terra. Então, esse vai ser o tempo em que o Senhor vai remover, tá bom? Aqui a igreja da terra. É o que aconteceu aqui nessa segunda metade do mapa. Bom, o acordo de paz, retorno do Messias, período de 7 anos, equivalente à última semana de Daniel. Aqui nós temos a metade, que é o princípio de dores, e aqui nós temos a segunda metade, que é a grande tribulação. Como essa aula já ficou um pouco grande, eu vou fazer posteriormente mais uma aula para nós vermos o que está escrito em Mateus, no capítulo 24. Mateus 24, Jesus ele fala exatamente sobre o período do fim, sobre o início das dores da mulher grávida, e ele fala do período da grande tribulação, e ele menciona exatamente o que vai acontecer aqui no meio desse tempo, que é a profanação do templo, e ele menciona exatamente aquilo que o profeta Daniel relata. Então nós vemos que Jesus ele vem confirmar essa profecia, mas eu vou fazer uma aula separada para não ficar muito extenso, tá bom, meus amados? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? O importante aqui é você entender que as 69 semanas elas já se cumpriram, tá? E essa parte aqui, nós estamos aqui caminhando para o cumprimento da última semana, que vai ser startado, né, esse relógio aqui, com esse acordo de paz. Aí o que nós temos que observar? Podemos dizer que esse acordo da Arábia Saudita com os Estados Unidos é o acordo da profecia? Eu não posso dizer ainda. Eu tenho que observar. Se for o acordo de paz, nós vamos ter grandes acontecimentos daqui para os próximos anos. Então, 2024 ele é um ano crucial. 2024, 2 anos e 2025 é um ano crucial. É uma necessidade do que? Da construção do templo. Há uma necessidade de algumas coisas aí acontecerem em ritmos acelerados. Se nós começarmos a verificar, que a Bíblia fala do princípio de dores, né? Então, o que é o princípio de dores? São os acontecimentos na Terra acontecendo simultaneamente. Até hoje nós vemos aqui, de repente acontece um incêndio ali, um terremoto em algum lugar, tem um tsunami, tem algo acontecendo num outro país. Isso tem intervalos, mas a Bíblia fala que o princípio de dores é um acontecimento simultâneo, seria ao mesmo tempo acontecendo terremotos, catástrofes, acontecendo doenças, fome, guerra, tudo isso ao mesmo tempo. Então, se configurar realmente que esse é o tempo, nos próximos anos nós vamos ver essas coisas acontecerem simultâneas. E se isso confirmar, aí podemos dizer que agosto de 2023 é ou foi o ano em que foi firmado o acordo. Se não se configurar, nós vamos estar olhando para o Oriente Médio. Momento em que falar novamente de acordo de paz. Fique atento. Pode ser o acontecimento de Daniel 9. O importante é que você tenha guardado o que, meu amado? Que vai começar a contar a última semana,
a partir de um acordo que vai ser estabelecido, um acordo de paz entre Israel e aqueles povos que estão ao redor, que até hoje nunca tiveram paz. Bem, meu amado, que Deus abençoe grandemente a sua vida e fiquem com o Senhor Jesus. Deus abençoe.